Olá, boa noite a todos, boa noite professor Igor Pinheiro, que já está online, não perde tempo, o pessoal está chegando. Hoje é uma live extremamente importante em razão do momento atual de eleições, e na época de eleições não é incomum os ânimos ficarem à flor da pele. Vamos lá, pessoal entrando, e vamos passar várias dicas importantes. O pessoal está chegando, são 7h30 agora, no horário previsto para iniciar. Jassanã. Posteriormente vamos combinar assim. Boa noite, professor Igor. E aí, Rodrigo, tudo bom, meu amigo? Grande Tudo prazer estar aqui jóia? com você, a gente falar aí desse tema tão palpitante, né, sobre a atuação da polícia na campanha eleitoral, que é algo geralmente, de fato, que passa ao lado dos debates eleitorais. Exatamente. E é um fato que está extremamente atual e, como eu estava dizendo um pouco antes do professor entrar, nessa época não é incomum que as pessoas fiquem com os ânimos exaltados. É muito bom conhecer os limites daquilo que pode e não pode, né? Porque muitas vezes a paixão por um determinado político leva a praticar atos não previstos em lei, em termos de campanha política, se exceder, né? Então, Exatamente. eu agradeço o professor Igor por ter essa disponibilidade da gente estar aqui hoje, quarta-feira, 7h30, né, discutindo esse assunto extremamente relevante. E as pessoas vão entrando e também, posteriormente, quem quiser, certamente vai ter um maior acesso, ficando disponível, né? Antes de a gente começar, professor, eu queria só mostrar aqui que eu já falei, professor, que eu tenho os seus 2 livros, né? Crimes Eleitorais e Conexos. Como é que fala essa editora? JH Aí, Mizuno? editora Mizuno, é. Editora Mizuno, Dizem que é excelentes bom. livros do professor Igor Pinheiro. Excelente, excelente. Seus livros são todos excelentes, professor. E esse outro livro, Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral, que é excelente também. Recomendo a todos que têm interesse em conhecer mais sobre o tema. E interessante que o autor ele aborda de uma forma muito didática, ele cita jurisprudência, como é que explica a lei, se posiciona pela constitucionalidade ou não, cita o que a jurisprudência decidindo. É muito bom mesmo. Parabéns pelos livros. Beleza, obrigado, Rodrigo. Meu amigo, Professor, eu vou fazer o seguinte, eu só vou entrar e retornar, que está dando uma oscilação na internet aqui minha, e aí eu vou colocar outra rede. Só um minutinho. tá, tô aqui aguardando. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aqui online. Beleza. Então, o professor Igor precisou sair rapidinho, ele já volta por uma questão de internet e para iniciarmos aí o nosso conversa. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Nós vamos tratar aqui diversos assuntos, alguns deles bem polêmicos e que têm acontecido bastante atualmente. Eu vou até baixar umas imagens para mostrar para vocês em relação a candidatos que se utilizam aí, né, um primeiro tema, candidatos que se utilizam da farda e uniforme para propaganda política eleitoral. É possível, não é possível? Quem não é candidato pode usar? Como é que fica essa situação? É um tema muito interessante para nós debatermos aqui hoje. Nós já temos casos, alguns questionamentos, algumas polícias estão adotando providências, outras estão deixando acontecer, né? Pode, não pode, o que deve ser feito. Eu baixei aqui as imagens que eu quero mostrar para vocês. Vamos chegando, pessoal. O professor Igor voltou. O professor Igor está voltando, entrando para a gente ir para o nosso bate-papo, certo? Professor, agora está tudo certo? Professor, está me ouvindo Pronto, bem? agora vai dar certo. Beleza, então vamos. O pessoal está entrando, está chegando. É que horário de pico tem muitas lives para concorrer, né? Mas
pessoal saindo do trabalho, chegando. Então vamos lá, pessoal. Posso embora? Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre o que os policiais e militares podem ou não podem fazer na campanha eleitoral. Né? A campanha eleitoral iniciou-se oficialmente 27 de setembro agora, que foi nesse domingo agora, e já está todo vapor. Né? E a campanha eleitoral tem vários limites, e alguns limites que, se excedidos, podem acarretar em crime eleitoral, alguns mais graves acarretam, inclusive, na cassação do mandato, né? De abuso de poder econômico, de abuso de poder político e outras situações. Então, nós vamos pontuar aqui várias situações relacionadas aos policiais e militares, né? E bater um papo com o professor Igor, que é um especialista em direito eleitoral, tem vários livros nessa área, e eu tenho uma experiência e estudo a área policial. Então, vamos tentar unir as duas áreas aqui para debatermos. E atualmente eu sou juiz eleitoral também em Cavalcante, né? Então tenho atuado diretamente na área eleitoral. Então vamos lá, professor. Quero que o professor fique extremamente à vontade para a gente debater, expor as suas opiniões, tudo, de forma um bate-papo mais Beleza, Rodrigo. Se você me descontraído permite, mesmo. eu queria fazer uma abordagem inicial aqui desse tema da polícia, que é algo que sempre passa ao largo das discussões eleitorais, de fato, a fiscalização, porque há hoje, não hoje, há algum tempo, um aproveitamento ardiloso por parte de alguns agentes da polícia mal intencionados que, a despeito de exercerem as suas atividades de maneira regular, que gera naturalmente uma comoção social, uma atenção dos meios de comunicação, se capitalizam eleitoralmente no momento pré-campanha, para quando chegar lá na campanha serem os grandes heróis, os grandes xerifes da cidade, etc. Tem algum problema nisso? Não. Tem algum problema o policial ser proativo, ser combatente, vestir a camisa da instituição? Não. Tudo isso é recomendável. Aliás, é pago para isso, como eu sou pago como você, e etc. Entretanto, o que não pode haver de fato, e que eu tenho constatado isso como promotor já há algum tempo, é que, coincidentemente, quando começa o ano eleitoral, o inspetor, o delegado, o escrivão que vai ser candidato, ele começa a ser o centro das atenções daquela delegacia, começa a ser a pessoa que vai efetivamente dar as entrevistas sobre os casos, e somente ele é quem passa a dar as entrevistas. Muitas vezes acontece até de um delegado ou um inspetor usurpar a atribuição de outra unidade policial para pegar os casos polêmicos e, com isso, se capitalizar eleitoralmente. E isso, meus amigos, passa desapercebido. Mas isso ao fim e ao cabo, o que nós falamos, abuso de poder político, que é o uso da estrutura pública. E quando se fala de estrutura pública, não é só o político, não é só o prefeito lá na prefeitura comprando voto através de contrato temporário, através de cargo de confiança. É todo e qualquer uso da estrutura pública. E a polícia é, de fato, uma estrutura pública que é socialmente muito diluída, que tem uma capitalização grande, e a gente precisa abrir os olhos para isso, porque todos nós queremos policiais ativos, delegados ativos, coronéis ativos, capitães ativos, mas tem um limite. Não pode ser algo previamente, ardilosamente maquinado com a finalidade eleitoral, porque isso vai dar abuso de poder político, isso vai dar crime eleitoral, isso pode dar prevaricação e uma série de delitos aí que a gente não vê efetivamente a Justiça Eleitoral se debruçando sobre isso, porque o Ministério Público não se debruça. A Justiça Eleitoral só pode decidir com base no que o Ministério Público apura, né? Agora tem até um julgamento recente do TSE, agora 2020, em que efetivamente um delegado que era candidato passou na reta final da campanha a ter o apoio dos outros delegados da PM para fazer abordagens intimidatórias aos opositores. E o cara foi cassado exatamente por isso. Mas não precisa ser necessariamente na campanha. Então, eu queria começar fazendo exatamente esse alerta. O policial, ele é um agente público, tal qual o prefeito, o vereador,
o Joãozinho da Secretaria de Saúde, e assim ele tem que ter o mesmo pudor, o mesmo limite que nós cobramos deles, porque senão fica uma competição desigual. Já é uma competição desigual, porque querendo ou não, o policial está praticamente, o policial ativo, né, praticamente todo dia ali em contato com o grande mercado da imprensa, que entrevista, naqueles casos das prisões, Com as etc., pessoas na rua também, né? com as pessoas na rua, querendo ou Quem, não, ganha a simpatia das pessoas, se efetivamente for alguém ativo. Então já há uma Uhum. desigualdade natural que tem que ser freada pelas instituições. Então a gente precisa ficar atento a isso. Até porque a única profissão que tem um contato diário com as pessoas na rua, ou então uma das poucas, é a atividade do policial militar, do policial civil, aquele que trabalha na rua. O policial militar que está na rua, ele tem contato diário com as pessoas. E se ele utilizar dessa facilidade dele para angariar um eleitorado, ele está praticando abuso de poder político, né? Então, pessoal, muito boa sua observação. E em relação aos pontos que nós separamos para debater hoje, que são vários, vamos começar por um muito polêmico, que é a possibilidade ou não do policial ou militar utilizar farda ou uniforme para fins de santinhos e propaganda eleitorais. Qual que é a opinião do professor nesse ponto? Veja bem, a porta de entrada, muitas vezes, da corrupção eleitoral é a instituição. E nós temos que lembrar que a instituição polícia é uma instituição que está submetida aos princípios constitucionais da administração pública, dentre os quais está a impessoalidade, de modo que não só o policial, o inspetor, o delegado, o servidor da Secretaria de Saúde, o médico, o enfermeiro, o porteiro, o professor da escola pública da universidade, todos eles têm que, no exercício da sua função, agir de maneira impessoal. O que significa dizer que eles não podem fazer qualquer menção ou qualquer direcionamento de escolha política no horário de expediente. Então, não é possível distribuição de santinho dentro de repartição pública em horário de expediente. Isso é uma série de ilegalidades. Isso é conduta vedada, que pode dar cassação do registro do mandato. Isso é crime eleitoral, do artigo 377 do Código Eleitoral. Isso pode, eventualmente, se o indivíduo condiciona o seu serviço à troca do voto ou apoio, ser crime de corrupção eleitoral. Então, é uma situação que acontece muito, mas que está terminantemente proibida. Certo. E a possibilidade ou não do policial usar a sua foto fardado, ou o delegado, ou a gente usar o seu uniforme da atividade e colocar isso no santinho nas imagens, porque me parece que o artigo 40 da lei eleitoral é muito claro que não é possível, porque você está utilizando a imagem de um órgão do governo, a farda representa a instituição, o uniforme policial representa a instituição, e isso configura a prática, né, incide no artigo 40, prática de crime eleitoral. Né? Mas é um assunto que não é pacífico ainda. Né? E levantando esse debate, possa ser que isso venha chegar nas cortes superiores, no TSE, e venha a ser pacificado futuramente. Nós vimos recentemente, vou abrir já a palavra para o professor para a gente expor as conclusões, nós vimos recentemente essas duas questões aqui, professor, que o Exército questiona o uso de uniforme pela vice de Crivella, ou seja, as instituições já estão se mobilizando para esse debate, e que a Polícia Militar de São Paulo vai regulamentar o uso de farda na propaganda eleitoral. Né? O que o professor tem a se manifestar sobre isso? Pois é, Rodrigo, essa questão é sensível demais para a igualdade. Veja bem, no direito eleitoral nós temos princípios que são basilares e estruturantes, e um deles é a igualdade de oportunidades. Principalmente quando nós estamos falando de agentes públicos que naturalmente têm uma vantagem sobre os demais, como é o caso dos policiais, pela circunstância até que você colocou, de ter ali um contato diário, ou de ter mais acesso aos meios de comunicação do que os concorrentes. Exatamente por isso, o artigo 40 da Lei das Eleições disse que é crime eleitoral a utilização na propaganda
de imagens que associem a órgãos, a entidades estatais. E o policial, o indivíduo que bota a farda da PM, o indivíduo que bota a sua roupa civil, mas aquele brasão aqui da polícia, né, que eles adoram usar, um brasão vermelho, ou o coronel que fica principalmente aqui mostrando a patente em cima, com a boi, né, etc. Ou dessa senhora que eventualmente está aparecendo agora recentemente. Isso, para mim, é claro, né, que é hipótese do crime do artigo 40. Mas a gente sabe que existem entendimentos diversos. Eu, particularmente, participei de um caso como esse, quando eu era estagiário lá do Ministério Público Federal aqui no Ceará, em que, à época, o Procurador Regional Eleitoral era o meu chefe, e eu digo ele, questionou muito o uso da farda de PM por um coronel da PM aqui, que era um cara super popular, porque além de ser operacional, da rua, era um cara que tinha muito carisma. Então, ele fazia questão de usar a farda. E, ao fim das contas, o TRE aqui liberou o uso da farda, mas ele ficou tão chateado que um dia ele fez a propaganda dele com a farda. Tá aqui, cara, que eu tiro, vou tirar minha farda. Tirou, jogou no chão e tal. E foi aquela confusão, mas foi o que teve. Entretanto, há um caso recente, até que a gente debateu, de uma decisão do Rio de Janeiro, em que a PM manda tirar. Na dúvida, meus amigos, eu acho que o ideal é que o agente público evite esse tipo de problema, porque é menos uma dor de cabeça que ele vai ter durante todo, né, o cerne aí da propaganda. Enfim. Professor, pode concluir. É isso mesmo. Professor, uma questão muito interessante em relação a isso, alguns pontos. O TRE do Rio de Janeiro mandou um coronel tirar a propaganda eleitoral que ele se trajava como coronel, mas eu acredito que, em que pese, eu concordo com o raciocínio do professor, que não pode, artigo 40 da lei eleitoral para mim é muito claro, mas em que pese nosso entendimento ser esse, a gente sabe que existe entendimento contrário, no sentido de que a farda representa a identidade do policial e ele tem o direito de se apresentar da forma como ele é conhecido. Assim como um médico poderia vestir um jaleco e outros profissionais poderiam vestir as roupas de suas profissões. O diferencial é que o policial ele está representando o Estado ao utilizar a farda, né? Então, eu acredito que no julgado do TRE, ele menciona a questão da identidade do policial e isso não é vedado. Tanto é que ele pode utilizar, por exemplo, coronel fulano de tal, soldado fulano de tal, cabo fulano de tal. Isso pertence à própria biografia do policial, delegado fulano de tal. Agora, em razão dessa divergência, em que pese haver o entendimento que se configura o crime eleitoral, a defesa certamente vai ligar a uma questão de erro de proibição. Porque, por mais que seja claro, tem decisões em sentido contrário, né? Então, o fato do tema não ser pacífico dificulta até a condenação. Então, acho que quando pacificar isso no Brasil, aí a condenação é certa. Mas até lá, eu acho difícil a justiça. Pode ser que ocorra condenação, mas vai ser um bom argumento para a defesa. Então, não é uma questão simples, né? Agora, aquilo que o professor falou, para mim é a teoria do risco. Você assume um risco, você paga para ver. Você quer correr o risco de ser condenado na justiça, você usa a farda e faz a propaganda eleitoral. Se o Ministério Público denunciar, né, você vai pagar para ver o que vai acontecer. Né? Exatamente. É por aí. Professor... Agora, uma coisa interessante, Rodrigo, que eu, ainda pegando esse gancho aí, que eu lembrei, diz respeito ao uso das imagens de viaturas, ao uso das imagens de delegacias, na campanha, especificamente falando, ou na pré-campanha, né? Esse tem sido um expediente muito recorrente que a gente tem que fazer um corte muito interessante. Não é do TSE proibido o uso de captação de imagens de bens públicos para fins de propaganda. Mas essa liberação, ela somente subsiste se nós estivermos diante do uso de imagens que sejam acessíveis a todos os candidatos. Então, o prefeito, por exemplo, que bate uma foto, que faz uma live na frente do Paço Municipal, na frente da Secretaria de Saúde, dentro de um estádio de futebol, ok, tranquilo. O policial que faz uma live, faz uma filmagem para a sua campanha eleitoral na porta da delegacia, na porta do quartel, tranquilo. Mas, se nós estivermos diante de uma captação de imagem realizada mediante acesso privilegiado,
Ou seja, somente por ele ser policial, somente por ele ser o agente público que lhe permitiu isso, nós estamos claramente aí diante de conduta vedada, de abuso de poder político, de crime eleitoral. E tudo isso tem consequências sérias. Ah, Igor, mas eu posso eventualmente usar filmagens de uma operação que eu fiz? A priori, sim. Por que eu digo a priori? Eu digo isso com base até em casos concretos que eu conheço. Se eu estiver falando de uma operação que eu fiz em 2019, em 2018, vai ser muito difícil o Ministério Público comprovar que ele já fez aquela filmagem premeditadamente para usar na campanha eleitoral. Porém, se nós estivermos numa propaganda, numa filmagem de uma operação realizada ali na iminência do processo eleitoral e que, coincidentemente, ele venha a usar, aí pode até ficar mais fácil para o Ministério da Raquel Machado, que é uma grande professora de Direito Eleitoral aqui da UFC do Ceará, e que tem até uma obra que ela diz: a conta pessoal aberta do agente público pode vir a ser considerado um espaço institucional? Olha só, porque de fato hoje os Instagrams dos policiais funcionam como a sua grande vitrine de exposição da Sim. atuação, etc. E aí a gente tem que fazer essas considerações, Raquel. Veja, eu compreendo da seguinte forma: a priori, o Instagram ele tem natureza privada, se assim o policial colocar. Mas, se ele reiteradamente utiliza aquele espaço como local de prestação de contas da sua atividade enquanto agente público, ele está dando aquilo um caráter oficial, ou pelo menos que ele pretende ter como oficial. E aí, se ele usa logo institucional, se ele vale de informação oficial para alimentar aquilo a todo tempo, ele, assim como tem os bônus, vai ter que assumir os ônus decorrentes dessa postura. Então, a gente pode sim vir eventualmente a utilizar isso como uma espécie de espaço institucional. Mas aí a gente vai ter também uma outra dificuldade. Ah, mas há repúblico, há alguma ingerência pública sobre isso? Não. É uma zona muito cinzenta. As consequências de considerar isso institucional, nós vamos ter que, então, colocar os limites, por exemplo, da impessoalidade. Se a conta é privada, fica uma confusão que, de fato, ainda não está resolvida. Isso, inclusive, é um debate que eu desconheço no âmbito da doutrina. Mas que nós temos uma decisão em âmbito de justiça comum que pode servir como paradigma para nós aqui, que diz respeito exatamente à condenação por ato de improbidade por essa circunstância da pessoa usar o seu espaço privado, mas replicando as postagens oficiais do Instagram oficial, do Facebook oficial, do site oficial para a autopromoção. Não sei o que o Rodrigo aí considera sobre isso. Depois você pode Professor, até botar também, Raquel. O que você acha? professor, interessante a sua colocação. Inclusive, a gente pode levar esse mesmo entendimento para os grupos de WhatsApp. Porque o WhatsApp, por mais que seja privado, se você cria um grupo funcional ali no quartel, grupo de batalhão tal, da delegacia tal, e esse grupo é alimentado somente com informações em razão do serviço, somente informações de serviço que são tratadas nesse grupo, em que passa um espaço privado, ele é utilizado com finalidade institucional. Né? E não é porque a lei eleitoral é muito clara, não é porque é bem particular que vira casa da mãe Joana. Tem regras também a serem seguidas. Né? Então, o WhatsApp é um bem digital, é um bem particular, mas tem regras a serem seguidas. Se a pessoa utiliza aquilo institucionalmente e vem a ficar divulgando campanha política em grupos privados de WhatsApp que sejam destinados para fins funcionais, ele também está praticando ilegalidade. Nós discutimos, incide uma conduta vedada, nós discutimos esse ponto também. O mesmo raciocínio que se aplica à questão da conta pessoal, que o professor bem expôs. Né? E, professor, aproveitando um gancho em relação à campanha, utilização de farda por policiais, imagens, a questão do policial prestar
um depoimento, que não é incomum, que às vezes um policial é muito conhecido, ele não se candidatou, e ele pede um delegado, um coronel, um cabo, um sargento, um tenente, um agente da polícia, ele pede para um policial conhecido gravar para ele um depoimento falando bem dele. O policial pode gravar esse depoimento, pode dar esse depoimento para vir a compor a campanha, a propaganda política de determinado candidato. O que o professor pensa a Veja, respeito? todo e qualquer cidadão tem o direito de efetivamente manifestar as suas escolhas políticas. Aliás, todos, vírgula, né? Porque hoje em dia, ser juiz e ser promotor é ser meio cidadão, porque nós, de acordo com os conselhos nacionais, não temos o direito de expor as opiniões políticas. Tem muita gente que discorda, que acha que é censura, mas eu particularmente acho que é o correto, porque fica muito complicado o juiz e promotor que eventualmente, dentro da rotatividade da justiça eleitoral, vão assumir, né, posições de fiscalização, de controle de partidos políticos e de políticos especificamente falando, assumir aqui em canal aberto, qualquer pessoa pode ver qual é a sua predileção política. Ah, não, mas eu não sou promotor eleitoral agora, não tem problema. E não vai ter. Mas daqui a 2 anos, quando tu for promotor eleitoral, tu vai se julgar suspeito, se, por exemplo, tu é um petista doente, de julgar um caso do centro, da esquerda, da direita, não vai. Né? Então a gente tem que ter prudência, assim como nós temos benefícios. Pode dizer, Rodrigo. Não, eu concordo com o professor, ainda que a gente não vá servir na jurisdição eleitoral, quer queira ou não, no dia a dia a gente tem várias causas que têm uma repercussão, que pode ter uma repercussão ou tomar um viés político, e por mais que a gente julgue, ou atue, ou denuncie, acompanhe, fiscalize corretamente, não basta sermos corretos, nós temos que transparecer sermos corretos também. Né? Exatamente. A Não história é o da mulher de suficiente. César. Exatamente. Exatamente. Eu sempre procuro seguir essa linha, sabe, Rodrigo? Minha mulher às vezes até reclama assim de mim, porque diz, teus colegas fazem, não sei o quê. Eu digo, olha, aqui é uma mulher de César. Quem cobra apontando o dedo tem 4 apontados para si. Então a Uhum. gente precisa dar o exemplo. Para cobrar o exemplo, a gente tem que dar. E também não basta ser, tem que parecer como você disse. Porque fica complicado. Eu hoje estou fazendo uma live de azul. Aí daqui a pouco alguém vai dizer, ele gosta do centro, da direita, do PSDB. Então eu sempre procuro alternar, um azul, uma vermelha, uma branca, uma verde, para não ter perigo. Até nisso, porque até nisso o povo fala, entendeu? É impressionante. Tem que tomar Mas cuidado. sobre a sua pergunta, veja, então, quase todos os agentes públicos, vamos tirar aí promotor, vamos tirar aí juiz, por vedação constitucional, inclusive, que não podem se manifestar sobre atos políticos, tem o direito de se manifestar. Então, o policial não deixa de ser um cidadão e pode efetivamente se manifestar a favor de quem quer que seja. Entretanto, existem alguns limites por conta exatamente da função pública. Se ele é um agente público, ele está submetido ao regime jurídico de direito público e toda a principiologia pública. De modo que ele não pode fazer apologia à campanha no horário de expediente. Ele não Nem usar pode farda. levar. Não, vamos já chegar aí. Ele não pode fazer apologia ao candidato ou dar depoimento no horário de expediente. Está claro, por exemplo, no artigo 73, inciso 3º da Lei das Eleições. Ele não pode, eventualmente, bater fotos ou colocar o santinho do candidato dele lá no computador em que ele atende as pessoas. Ele não pode botar uma foto como, tá aqui, eu estou fazendo o jabá do meu livro que é atrás de mim. Aí eu vou botar aqui, atendendo as pessoas, a foto do candidato que eu apoio. Também não pode, porque ele ali é o Estado, e o Estado deve ser impessoal à luz do artigo 37 da Constituição. Mas fora, né? Lá na casa dele, ou após o expediente, ou até mesmo na porta da delegacia, lá fora, onde toda e qualquer pessoa pode dar um depoimento, pode captar aquela imagem, ele pode sim dar o seu depoimento de apoio a fulano, a cicrano, a beltrano. E aí a sua pergunta, mas ele pode usar a vestimenta dele? A priori sim, porque ele vai estar fora do expediente dele, ele vai estar caracterizado com a farda de trabalho dele,
mas ele não é ali em tese o Estado. Mas eu digo pode de uma maneira muito arriscada, porque a gente cai na possibilidade de se enquadrar exatamente naquele primeiro questionamento. Ah, se o candidato não pode usar a farda, o apoiador pode? Qual é a diferença, então, entre a farda? Existe diferença entre a farda do candidato e a farda do apoiador? Os dois não simbolizam o Estado e, portanto, estaria havendo aí algo que associa a propaganda ao órgão público? É por isso que eu disse que pode, porque a gente remete àquela polêmica. Não sei o que você pensa a respeito. Professor, eu concordo com o raciocínio, mas como nós dois, coincidentemente, entendemos que o artigo 40 aplica-se ao candidato, no meu entendimento, aplica-se também àquele policial ou militar que vai gravar o depoimento. Só que aí entra aquela lógica, tem os dois entendimentos, né? Você pode, mas você assume o risco de responder aí por um crime do artigo 40 da lei eleitoral, caso entenda-se pelo entendimento da impossibilidade, caso entenda-se não ser possível, mas tem o entendimento da possibilidade, então assume o risco. Assume o risco. Inclusive, tem uma decisão do Eu não, TSE, tem uma decisão recente do TSE, 2017, 2018, condenando por conduta vedada exatamente o indivíduo que prestou discurso de apoio no horário de expediente de farda militar. Então, aí a questão, será que se ele não estivesse fora do expediente não teria sido condenado? É aquela questão, quer pagar para ver? Eu acho arriscado. Minha recomendação é que não grave vídeo fardado ou uniformizado para a campanha eleitoral. Se quiser gravar, vai assumir o risco de responder pelo artigo 40 da lei eleitoral. E tem um detalhe, Rodrigo. Agora eu me lembrei de uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam. Hoje em dia, é muito difícil um candidato bem instruído participar dos principais abusos diretamente, de maneira pessoal. Então, o cara que é policial civil, ele quer que os colegas policiais dele façam depoimentos de apoio lá dentro da delegacia, etc. Ei, cara, faz aí o depoimento, solta na tua rede social, etc, etc. Para quando ele for representado, ele, não, doutor, mas ele foi um apoio espontâneo. Eu não tenho como controlar a vida dos meus colegas. Foi um movimento completamente natural. Eu não estimulei, eu não incentivei e tal. Aí é onde mora o perigo. Veja, a condenação por conduta vedada, ela pressupõe, invariavelmente, de fato, a comprovação de participação direta ou participação indireta, de ciência, de conivência. Mas, no abuso de poder político, que seria uma situação como essa, em que vários agentes públicos se aproveitam do espaço público para beneficiar alguém, no abuso de poder político, a jurisprudência há bastante tempo dispensa comprovação de participação do candidato. Olha, praticou-se um abuso, beneficiou o indivíduo, foi grave, condena e caça, independentemente dele saber ou não. Então, cuidado com essa história de, eu não sabia, né? De ser igual a mulher traída ou o marido traído, de ser sempre o último a saber, né? Não interessa. Se fizerem as condutas abusivas em seu favor, o Ministério Público ou o candidato opositor conseguir comprovar que aquilo aconteceu e se o juiz entender que aquilo é grave, você vai perder o seu mandato. Então, não tente dar uma de sabido. Esse é o recado final. Isso implica, inclusive, numa fiscalização do candidato, dos seus apoiadores, para que as pessoas que vierem a se ceder sejam advertidas aí a acessarem as práticas ilícitas, né? Aquela questão aquela teoria que não sabe de nada, a teoria dos avestruz, né? Que cegueira deliberada, a pessoa, muitas vezes, ela diz que não sabe, às vezes não sabe mesmo, mas muitas vezes procura não saber, porque se souber, sabe que terá que tomar uma providência, que a situação é grave, né? Outra questão muito interessante, professor, trata que nós temos agora o número de candidatos policiais, parece que dobrou, não foi isso? Nós trocamos notícias disso, aumentou bastante, nós temos muitos candidatos da polícia, civil e militar, candidatando a prefeito e a vereador. E nesse percurso até as eleições, há debates eleitorais. E dos debates eleitorais,
não é incomum que surgem críticas ácidas um para o outro, né? Aquela campanha negativa que você faz do candidato. Isso é muito comum no Brasil. Você não procura só fazer suas propostas, se apresentar ao seu eleitorado. Você procura, inclusive, reduzir o candidato. E pode acontecer, e deve acontecer, certamente vai acontecer, de ter candidatos, sobretudo na Polícia Militar, às vezes um candidato é coronel, tem candidatos coronéis, e ter candidatos que são soldados, cabos, sargentos. Olha que situação complicada. Complicada entre aspas, porque o soldado debater com um coronel num programa de televisão, por exemplo, numa rádio, como é que fica? O soldado pensa, eu vou criticar o coronel, eu perdi a eleição, na hora que eu voltar a trabalhar, acabou minha carreira, né? Como é que fica a situação? Pelo menos teoricamente, né, eu entendo que não deve prevalecer a hierarquia nesse debate. Esse fato de ser coronel e ser soldado, naquele momento ali, pouco importa. O soldado vai poder criticar o coronel, assim como qualquer outro candidato poderia criticar, porque senão há uma vantagem do coronel nos debates eleitorais, o que prejudica a própria democracia, a igualdade, a isonomia nos debates eleitorais. Né? Da mesma forma, o delegado é um agente da Polícia Civil. Então, não deve se aplicar o crime de crítica indevida, não se deve interpretar que o soldado tem uma menor liberdade de expressão nesse momento. O que o professor pensa a respeito disso? Eu concordo com você, os princípios hoje já muito questionados, né, da hierarquia e disciplina militar não têm incidência na área eleitoral exatamente em nome de outro princípio eleitoral, da igualdade de oportunidades. Hierarquia e disciplina são princípios setoriais, são princípios militares. A igualdade de oportunidades, a liberdade de manifestação, que são princípios constitucionais, hão de prevalecer nesse caso concreto. Então, o cabo pode criticar o quanto ele quiser, o capitão, o general, o coronel, o promotor, o juiz, quem quer que ele queira criticar. Agora, ele vai estar submetido aos crimes eleitorais. E tem um crime eleitoral que também é pouco explorado na fiscalização, que é o crime de mentir, meus amigos. A gente tem a impressão, né, pela imoralidade comum, natural do meio político, que mentir faz parte da propaganda, que mentir não tem nenhuma consequência jurídica, só ética. Entretanto, há um crime no artigo 323 do Código Eleitoral que diz que divulgar informações inverídicas na propaganda, capazes de influenciar o eleitorado, gera pena criminal. Então, mentir na propaganda é crime, se aquilo for grave ao ponto de interferir, de influenciar na escolha do eleitor, tá bom? Então, atenção nesse ponto, Rodrigo. Agora, olha aí a pergunta do Vilmar, até um que a gente ia falar hoje, né? A gente Já vai vou chegar fazer lá. aqui, Uhum. vai chegar lá, né? Mas você já responde para a gente contemplar aqui o Vilmar. Olha só, é possível a instituição militar proibir o militar de estacionar o veículo particular adesivado na área do estacionamento do aquartelamento? A área é do batalhão, mas destinada ao estacionamento. Olha aí, Rodrigo. Levantei e você corta agora. Vilmar, não há vedação, não há proibição para que um veículo com adesivos, desde que respeitados os limites do tamanho desse adesivo, estacione-se em espaços públicos, dentro de instituições públicas, dentro de estacionamentos que pertençam a instituições públicas, como o estacionamento de um batalhão. Não há essa proibição na lei eleitoral. Portanto, no meu entendimento, se o comandante ou o delegado ou a autoridade máxima da repartição pública ele veda esse ingresso, ele está indo além do que a lei veda. Inclusive, a jurisprudência vasta nesse sentido. Se foi no Google, você pesquisar, você vai encontrar vários julgados falando que não é proibido, desde que seja um adesivo que observe a legislação eleitoral, o tamanho, tudo, pode entrar sim. O militar ele não pode fazer propaganda política dentro do quartel, isso é vedado, mas entrar com o seu carro, que tem um adesivo, é uma manifestação silenciosa e um exercício da liberdade de expressão. Dando um gancho nesse assunto, professor Igor, inclusive os servidores públicos eles podem entrar com camisas de candidatos nas participações públicas, desde que seja para sair
e na chegada e na saída. Ele não pode trabalhar com essa camisa, mas nada impede que ele entra e saia com essa camisa. Então, se o policial vai vestir a farda no quartel, ele pode chegar no quartel com a camisa do candidato dele, trocar e se preparar para ir trabalhar com a farda e na volta colocar de volta. Agora, se ele trabalha na administração, a paisana, para civis, ele não pode ficar com essa camisa que tenha propaganda eleitoral durante o expediente. O professor concorda? Concordo e eu até acrescento. Acho que é o ranço de promotor, eu sempre tenho um comentário incriminador. Perceba, o indivíduo, ele tem o direito de entrar com o carro dele adesivado para poder fazer lá o serviço dele. Ora, se a lei autoriza que ele use adesivo naquela medida, naquela proporção, com tal material, ele não pode chegar e, vou tirar o adesivo, vou ser impedido de entrar. Aliás, há em alguns casos a determinação pelo comandante lá do local que retira a propaganda para poder entrar no estacionamento. Quem faz isso está praticando crime eleitoral. Os artigos 331 e 332 do Código Eleitoral caracterizam crimes de impedimento, de perturbação ao exercício de propaganda eleitoral lícita. Então, nesse caso, é crime do chefe lá, do coronel, de quem quer que seja. Isso me lembra, inclusive, uma situação uma vez que eu estava dando um curso para os delegados aqui do Ceará, e aí tinham muito empolgado, aí disse, doutor, tinha um caba lá fazendo propaganda na porta da minha delegacia. Aí, quando caiu na minha delegacia, o cara me chamou a atenção, né? Porque eu disse para ele sair de lá, que porta de delegacia não é para fazer distribuição de santinho e tal. Eu disse, e o senhor fez o que mais? Não, eu mandei logo recolher tudinho e joguei no lixo. Eu disse, muito bem, mas da próxima vez o senhor não faz não, porque senão o senhor pode sair preso em flagrante. Já pensou na sua delegacia o senhor preso? Mas como assim, doutor? Eu disse, olha o artigo 331 e 332 do Código Eleitoral. A mesma coisa com os comandantes. Eu sei que na área militar esse abuso, essa personificação decorrente da hierarquia é muito maior do que na área civil. Então, 331 e 332, neles, tá bom? Crime. O cidadão tem o direito de andar com seu carro com propaganda dentro do limite da legislação, sem qualquer problema, tá bom? Professor, eu acredito que muitas vezes isso ocorra até mesmo em razão de desconhecimento, né? Pode ser que o Código Eleitoral tem vários crimes que as pessoas só ficam sabendo que existe na época das eleições, e olhe lá, né? É claro que um comandante de unidade, com conhecimento, experiência toda que possui, fica até difícil alegar isso. Mas eu acredito que às vezes seja uma questão de conhecimento mesmo, e não de má fé. Mas eu acredito que se estiverem assistindo essa live aqui, certamente eles vão parar diversas determinações que, a meu ver, são ilegais. Rodrigo, o Thiago Marques Vieira, que é até um promotor também aqui de Ceará, meu colega, entrou junto comigo, foi o primeiro lugar do concurso, gente boa. Ele pergunta assim, e vários carros juntos do mesmo candidato que dão um efeito maior, tipo outdoor? Thiago, aí sim. Aí o comando pode não proibir o carro de entrar, mas ele pode determinar que os carros sejam colocados de uma forma a evitar o efeito outdoor, até mesmo o Ministério Público pode recomendar exatamente isso, que autoriza a entrada, mas que recomende, né, o distanciamento de tantos metros, etc. E se você conseguir comprovar que essa justa posição dos carros, dando o efeito outdoor, foi algo deliberadamente combinado, proibido, aí eles vão sim praticar um crime eleitoral, tá certo? Eventualmente do artigo 346 e do artigo 377 do Código Eleitoral, tá bom? Aliás, eu tenho até aqui uma orientação fácil para vocês. Peraí que eu tenho uma professora aqui que está querendo participar. Dê boa noite. Que linda, que linda. Pode comprar voto, Sofia? Pode comprar voto, Sofia? Fale alto, pessoal, ouvir. Pode comprar voto? Pode fazer nepotismo? Muito bem. Tá certo. Você é fera, pessoal. Aqui, minha filha,
Eu digo muito, pessoal, se estudem, passem nos concursos, porque a Sofia, a vaga é garantida já. Sem nada desde novo. Professor, agora outra questão, porque igual eu falei no começo, o que se permite entrar com veículos adesivados porque a manifestação é silenciosa. Da mesma forma, se entra 10 militares, 10 policiais com a camisa do mesmo candidato ao mesmo tempo no quartel, a manifestação está tomando uma dimensão que está perdendo aquele silêncio dela, aquela reserva. Né? Então está tendo um excesso, o comandante pode evitar isso sim. Muito bem Sim. observado a questão dos carros, ótimos comentários. E que fique muito claro que em nenhuma hipótese é possível o candidato utilizar-se de adesivos para colocar nas viaturas, sobre as fardas, sobre uniformes que ele utiliza para trabalhar. Isso também configura a utilização da instituição, a utilização de uma imagem pública, uma conduta que o policial também se excede no seu exercício de manifestação política e está praticando aí conduta vedada. A partir do momento em que ele... Aliás, Rodrigo, Pode falar. só um detalhe me permita, que eu lembrei, que você falou, que nós temos o mesmo entendimento, né, de que o indivíduo não pode usar adesivo, não pode usar a roupa do candidato e tal, mas tem um acórdão do TSE antigo, 2014, salvo engano, que diz que o servidor público pode usar adesivos no horário de expediente. É só para a gente ressaltar essa divergência, Sim, embora a doutrina caminhe no sentido da proibição. É muito bem observado, mas eu também não recomendo, porque é um acordo e esse acordo não vincula os juízes, é um acordo, é uma decisão que eu acredito que futuramente possa vir a ser mudada. Então, assim, não tem garantia nenhuma de que se usar vai ficar impune. Né? Não recomendo. Exatamente. Uma outra questão muito interessante, professor, é porque os policiais eles têm uma licença remunerada para se candidatar. Eles se afastam do serviço, ficam recebendo por alguns meses, 3 meses, ficam recebendo remuneração sem trabalhar. E essa licença é para ele se preparar, fazer sua propaganda política e eleitoral. Né? Mas tem casos de policiais que se afastam para fazer campanha política para um outro candidato, para apoiar, ou então acha que está de férias. Né? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo Estou bem, ouvindo professor? bem. Tá? Então acho que está Estou de ouvindo férias. bem. Então percebam que. Tô ouvindo, ok. Então acho que está de férias. Ou então ele ajuda outro candidato. Que fique muito claro, né, que se afastou para se candidatar, tem que fazer política para si próprio, né, tem que se dedicar às suas eleições, fazer postagens, a forma, o método de propaganda política de cada candidato, né, mas depois pode ser questionado como que fez a propaganda, quantos votos recebeu. Inclusive, tem casos de candidato que se afastou, servidora pública municipal, nem ela votou nela. Né? Na hora que chegou a apuração de votos, número de votos, 0, ela votou em outro candidato. Ou seja, ela se afastou para ajudar outra pessoa e foi responsabilizada, foi denunciada por improbidade administrativa. Ficou barato, viu aí? Mais uma vez o ranço de promotor, eu vou aqui dar aqui mais uma observação. A gente sabe que, de fato, existem os oportunistas que querem simplesmente férias adicionais e aí, de fato, praticam aí o ato de improbidade, como você disse. Nós temos os parentes, que todos são servidores públicos, ou sejam policiais, de qualquer lugar, e o cara a família toda tira licença, mas na verdade concentra a campanha em apenas um indivíduo para aumentar a possibilidade. Isso, além de fato de ser improbidade, isso pode crime eleitoral de falsidade ideológica que está lá no artigo 350. Porque para o indivíduo ter direito ao afastamento, ele tem que preencher lá um requerimento de afastamento, informando que vai se candidatar. Via de regra, esse afastamento ele ocorre até mesmo antes das convenções, a depender do prazo de desincompatibilização. Então, quando ele subscreve um documento particular ao público, dizendo que quero licença, pois vou me candidatar, mas não faz campanha, ele está inserindo em documento público ou particular informação falsa para fins eleitorais. Desde isso que não é observado. E agora, fazendo meu papel de juiz, desde que fique provado que o dolo foi da época da conduta. Porque às vezes ele sai realmente querendo candidatar, mas muda de ideia lá na frente. É uma questão extremamente difícil de ser comprovada, né? Mas a gente consegue. Investigando bem, consegue. Isso cabe MP. Exatamente. Professor, nós temos vários outros pontos interessantes para serem abordados em questão de envio e-mail institucional.
Porque quem trabalha na repartição pública, um policial, um delegado, um policial militar, ele tem acesso, o militar das Forças Armadas, ele tem acesso a vários e-mails que outros candidatos não possuem, e-mails institucionais. Se ele encaminhar um e-mail com o santinho dele, uma propaganda eleitoral dele para esses colegas de trabalho, que ele possui acesso a esse e-mail pelo fato de ser policial também ou militar, ele pratica conduta vedada. Conduta proibida pela lei eleitoral. Contudo, se ele encaminha, conforme o julgado que eu achei no livro do senhor, travou a imagem do senhor, professor? Está me vendo? Travou. Tá. Estou Professor. ouvindo bem. Você falou do e-mail, do envio de e-mails institucionais, né? Agora, exatamente. Agora, no seu livro, você citou um julgado muito interessante, do TSE, inclusive, que é o seguinte: se esses e-mails institucionais para os quais ele encaminhou a mensagem forem e-mails que são de amplo acesso ao público, que você entra na internet e consegue visualizar todos os e-mails, não há conduta ilícita, sob o ponto de vista da lei eleitoral. Então, essa distinção é muito importante. Exatamente, exatamente. Aliás, Rodrigo, nessa questão de uso de bens públicos ou de serviços públicos, eu sempre gosto de ressaltar um crime eleitoral que as pessoas não conhecem e que é o crime eleitoral mais poderoso. Infelizmente, nós vivemos num país em que a legislação eleitoral não é lá a mais propícia para um efetivo combate à corrupção. Mas, se vocês lerem o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, lá diz que usar qualquer veículo oficial, incluindo as viaturas, os carros descaracterizados, usar qualquer veículo oficial durante os 90 dias que antecedem as eleições para questões eleitorais só tem uma pena: cassação do registro do mandato. Então, muito cuidado, tá bom? Hoje em dia nós vivemos um Big Brother, ao mesmo tempo, então, se a pessoa for flagrada usando lá a viatura da Polícia Civil, a viatura da PM, para qualquer deslocamento que seja com finalidade eleitoral, vai ter o mandato cassado. E aí, meus amigos, vou falar aqui, vou dar uma cutucadazinha agora no juiz, né? Não tem mais aquela história de ponderação, de proporcionalidade, de gravidade. Aqui é pena única, tem que caçar. Ponto final. Aí a ponderação fica para entender que não houve essa configuração. Ou que tipo é inconstitucional, né? Meu professor, excelente apontamento, que é pouco explorado também nos debates que nós assistimos por aí. Um outro ponto muito importante que acontece muito nessa época são as solenidades civis e militares. Tem um quartel, vai ter uma solenidade. Um candidato vai comparecer à solenidade. Delegacia, uma repartição pública, vai ter uma solenidade civil ou militar e o candidato comparece. Ele pode comparecer à solenidade. Se ele comparece, como ele deve se comportar para que ele não incida em conduta vedada, seja responsabilizado. O comandante, quais cuidados o comandante deve ter para que o comandante também não seja responsabilizado? Qual é a opinião do professor? Veja, vamos fazer duas distinções aqui. A primeira, inauguração de obra pública não se equipara à solenidade, ou uma pode ser a outra. Então, o artigo 77 diz: nos 3 meses que antecedem eleições, é proibido o comparecimento à inauguração de obras públicas. E esse comparecimento, à luz da lei, objetivamente falando, gera cassação do registro ou do mandato. Agora, o TSE tem uma interpretação no sentido de que não basta o simples comparecimento às inaugurações. É preciso que seja dado um lugar de destaque àquele agente público, civil ou militar, na inauguração. Então, ponto 1. Ponto 2. Solenidades públicas, solenidades privadas, que sejam acessíveis a toda e qualquer pessoa. Qualquer candidato pode se fazer presente. Ele pode ter lugar de destaque? Não. Porque se ele tiver lugar de destaque numa solenidade pública aberta ao público, parece até uma redundância, mas às vezes tem solenidade pública restrita, né? Então, uma solenidade pública aberta ao público, se for dado lugar de destaque a um indivíduo, vai gerar um abuso de poder político e pode gerar também crime eleitoral, do artigo 377. Se nós estivermos diante
de uma solenidade privada, dentro de uma propriedade privada, restrita ali a determinadas pessoas, e houver engajamento eleitoral, isso pode gerar abuso de poder econômico. E aí, algo que acontece, assim como nós fiscalizamos muito a questão das igrejas, hoje a grande questão, né, o chamado abuso de poder religioso, em que os pastores ficam lá incitando a votar no irmão, a votar no fiel, né? Irmão vota em irmão, etc. Ou militar vota em militar, né? Tem muito isso, né? Há esse corporativismo, tanto que a gente tem as bancadas muito fortes aí da polícia, exatamente dentro dessa lógica de corporativismo eleitoral. Isso é abuso de poder econômico. Você não pode direcionar uma atividade empresarial com um fim específico de beneficiar alguém. Então, digamos, eu sou policial civil e a gente sabe que isso acontece. Eu sou um policial civil e aí eu vou para a reunião do sindicato dos donos de postos de combustíveis porque eu sou um grande parceiro na fiscalização dos postos de combustível, eu impeço os assaltos, eu faço aquela rotina além da necessária, etc. Vou nem dizer que é para ganhar dinheiro, não. Eu digo que é só para agradar. A gente sabe que isso acontece muitas vezes. Ou para ganhar o jantar, alguma coisa que eventualmente traga ali alguma vantagem. Mas o cara de fato, agraciado com com esse destaque em um evento do Sindicato dos Donos de Postos de Gasolina. Isso é um claro indício de abuso de poder econômico. E mais, vamos sempre lembrar, o policial militar, o policial civil não tem diferença para o candidato civil, para o médico, para o engenheiro, para o arquiteto, para o advogado, etc. Então, assim como o dono do Hospital X pode pressionar os seus servidores a votarem no médico que ele apoia, é possível que os donos de postos de gasolina, os donos de construtoras que têm um prédio em determinada região e o policial daquela região está sendo candidato, pressionem, ameacem a perda de emprego se não votarem no candidato policial X, Y, Z ou W. E isto é crime, tá bom? Caracterizado no artigo 301 do Código Eleitoral. A gente não se atenta para esse detalhe e acontece bastante. Então, o comparecimento por si só é abuso de poder, e se ficar clara essa grave ameaça de perda de emprego, etc., pode caracterizar também crime eleitoral, tá bom? Professor, então, só para ficar claro, solenidades públicas nos quartéis, nas delegacias, abertas ao público irrestritamente. Os candidatos podem comparecer, mas não podem ter posição de destaque nem fazer propaganda eleitoral lá no evento. Agora, solenidades fechadas, que as pessoas são convidadas, um determinado candidato policial é convidado para essa solenidade, e a solenidade é fechada. Né? Nesse caso, poderia haver a prática de abuso. Pode haver um abuso de poder econômico se ficar comprovado que aquele evento foi direcionado para enaltecer a candidatura do indivíduo, tal. Sim. Mas não necessariamente vai configurar abuso. Agora, se ele compareceu, ficou silencioso, não teve destaque, ainda que o evento seja fechado, não fez propaganda, não haverá abuso. Isso. Certo. Professor, Exatamente. vai dar uma hora aqui. Nós temos mais alguns pontos antes da gente fechar. Eu acho que nós vamos ter que encerrar e voltar. O que o professor acha? Para a gente encerrar, fazer os comentários finais. Acho ótimo. Agora, conte a novidade aí, rapaz, pessoal, para dar gosto. Voltem na próxima. Pode falar, professor. Voltem na próxima. Continuem, nós estávamos mais ou menos 50 pessoas ao vivo. Continue aí, não nos abandone. Nós temos uma novidade que nós vamos anunciar. Ou agora ou assim que voltar. O que o professor quer falar? Quando voltar é melhor para garantir a Ibope. Certo. Quando voltar, é uma novidade que vocês vão adorar, certo? Que vai facilitar aí para vocês, policiais militares. Já voltamos agora, já estou voltando. Já que a live é policial, né? Assim, é uma novidade bombástica, pessoal. Não percam na próxima live.